Fala pessoal, diretamente dos estúdios da Marca da Paz, estamos começando agora mais um podcast com ninguém mais, ninguém menos que o filho da dona Dorcas e do saudoso Nelson Silvério, nosso presidente, aquele que eu tenho a honra de chamar de pai, Itamar Batista. Tudo bem, Eduardo? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. Ó, o pessoal pediu muito por esse podcast e eu quero que as pessoas aprendam algo através da sua história. É uma história muito inspiradora, né? Porque não nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim. Não nasceu numa família rica, né? Uhum. Minha avó era uma costureira e meu avô um caminhoneiro. Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. E como é que foi essa história que você nasceu no interior até a chegada aqui, até o casamento? Explica aí um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, Eduardo, eu estou muito feliz de estar participando desse primeiro, né, podcast. Podcast. A tecnologia é tão grande, vai criando, vai inventando e acaba que a gente não dá conta de acompanhar. Bom, mas eu nasci em Porá no dia 15 de maio de 1966, vim de uma família muito humilde, muito pobre, e quando você falou que eu não nasci em berço de ouro, eu acho que eu não usei nem berço, só para você ter uma ideia da gravidade que era nessa época, né? Então assim, mas Deus ele foi abençoando de uma forma extraordinária e foi trazendo a gente para o contexto que a gente está aqui. Quando eu olho daqui para trás, eu vejo o cuidado de Deus em todas as esferas da minha vida, né? É claro que se eu olhasse de lá para cá, eu teria desistido, né? Mas olhando de trás para frente, a gente vê que Deus tem um cuidado muito especial. Então, em 96, nós começamos a viver em Porá, numa cidade muito humilde, muito simples, e era uma época de muita dificuldade, nós vivíamos em pleno regime militar, ou pelo menos no final... Então não é 96. Não, 1966. 66. 1966. Não sei se eu falei errado. 96. Então, assim, era o final de regime militar, então você imagina, era uma crise instalada, né, no país, e eu nasci exatamente nesse contexto. E com toda a dificuldade, mas é claro que a minha mãe com muito trabalho, meu pai também com muito trabalho, nós fomos conquistando algumas coisas ali naquele interior. Mas eu lembro que quando cheguei aos 17 anos, não tinha mais o que fazer na cidade de Porá, né? E eu tinha um sonho de vir para Goiânia estudar e também trabalhar, e foi exatamente aquilo que eu fiz, vindo para Goiânia e começando a minha vida profissional. Qual foi o seu primeiro emprego? Não sei se foi lá em Porá. Não, em Porá, né? O meu primeiro emprego foi em engraxate. Eu fui engraxate de sapato. Eu lembro que eu ganhei uma caixa de engraxate do meu tio, né? E a minha mãe não deixava eu sair para engraxar. Era uma luta, porque ela não deixava eu sair para rua, porque ela achava que era perigoso, o menino ia aprender coisa que não devia e tudo. Mas eu lembro que algumas vezes que eu consegui sair, a gente fazia algum dinheirinho ali e tal e voltava. Mas o meu primeiro serviço, assim, oficial mesmo, que eu conheci, que eu lembro, foi de engraxate, né? Mas logo depois a gente foi crescendo, eu trabalhei de lavador de ônibus, o meu primeiro emprego oficial foi de lavador de ônibus na garagem da Araguarina, onde meu pai trabalhava como motorista. Então meu avô arrumou para você lavar os ônibus? Meu pai, na verdade, né, que é seu avô, ele arrumou para mim lá, para mim trabalhar de lavar ônibus. Então eu lavava ônibus por fora, por dentro, e aquilo para mim era uma festa, né? Que eu toda a vida... Isso é com quantos anos? Talvez eu devia ter uns 13, 14 anos, né? Era bem jovem, bem novo. Nem carteira assinada tinha. E isso foi tudo lá em Porá? Tudo lá em Porá. Depois dessa fase, eu fui trabalhar como aprendiz de farmácia. Então eu comecei a trabalhar dando, tipo assim, como badeco, né, numa farmácia. E ali eu aprendi um pouco da profissão e de lá para cá eu vim para Goiânia. Aí chegou aqui em Goiânia... Veio fazer o quê? Estudar? A princípio eu vim estudar. Eu comecei a estudar, mas aí eu conheci sua mãe e a gente começou a namorar e eu vi que se eu ficar só por conta de estudar, eu não ia casar com ela, eu ia perder a bênção que eu tinha. Aí eu resolvi então trabalhar. Você parou de estudar? Parei de estudar para trabalhar porque não dava para conciliar as duas coisas. Eu lembro que eu comecei, eu estudei até o primeiro ano do segundo grau e aí fui para trabalhar e entrei na área publicitária, na área de marketing, né? E na verdade, eu era vendedor de propagandas publicitárias em jornais, televisões e rádio da organização Jaime Câmara. Legal. Então você parou de trabalhar, parou de estudar, começou a trabalhar
E deu certo nessa profissão? Começou a Não, desenvolver? deu tão certo que eu era apaixonado naquilo que eu estava fazendo. Eu toda a vida tive um tino assim para arte, né? Eu era desenhista, eu sou músico. Eu vou ver se a gente busca alguns desenhos. Quando meu pai fala que é desenhista, ele era desenhista mesmo. Eu vou ver se o Kaique põe na edição para quem estiver assistindo. Quem estiver só escutando, não vai ter como. Mas eu vou colocar alguns desenhos. É algo fantástico mesmo, até que quando eu era criança, eu fiz aula de pintura, aula de desenho, aula de tudo. Na verdade, eu pintava quadro, né? E eu quis muito que vocês iniciassem essa carreira, ou pelo menos tivessem um contato com a arte, porque eu sempre achei que a arte, ela dá um pouco mais de inteligência para as pessoas, né? Então, eu comecei a envolver com arte, com pintura, com desenho, com música, e quando vocês nasceram, eu coloquei vocês também para seguir assim, mais ou menos a mesma linha, né? E aí, desse período, você começou a vender propagandas, né? Para a filial da Rede Globo aqui. A Rede Globo, todo estado, ela tem uma filial regional, chama né? de afiliada. Afiliada. E aqui chama TV... Anhanguera. TV Organização Anhanguera. Jaime Câmara. E aí começou a dar certo, vendi bastante, e foi nesse período que iniciou a Marca da Paz, né? Exatamente. Você é recém-casado. Exatamente. O que eu, para falar na questão da Marca da Paz, eu lembro que lá em Porá ainda, na década de 80, mais especificamente 1980, eu lembro que eu estava de frente para a casa da minha mãe, a nossa casa ela tinha um muro muito grande em L, porque era uma casa de esquina, e eu olhei para aquele muro e eu pensei, gente, eu poderia escrever versículos bíblicos aqui nesse muro para divulgar a palavra de Deus, é uma forma de eu estar evangelizando, né? Só que quando eu fui na minha mãe falar para ela que aquilo era uma ideia que tinha brotado na minha mente, né? Ela disse para mim, não, meu filho, isso não pode acontecer, que isso é pecado, não pode sair escrevendo a palavra de Deus em qualquer lugar, principalmente em muro. E aí eu me retraí com aquilo, fiquei quieto, não tive mais, não fiz mais aquela ideia, claro, e fiquei parado e vim para Goiânia. E quando eu vim para Goiânia, 10 anos depois, foi quando nós começamos a nossa empresa Marca da Paz, no dia 10 de agosto de 1990. Então, nesse mês passado, agora, dia 10, nós comemoramos 30 anos de empresa. Exatamente 30 anos. Nós estamos bolando aí, você que está assistindo, nós estamos bolando um evento, algo para realmente comemorar esses 30 anos, que 30 anos... Não são 30 dias, não são 3 anos, é uma longa história. São 3 décadas, né? 3 décadas. E, na verdade, a história da marca... Na verdade, eu quero voltar um pouquinho, nessa época que você vendia propaganda, eu lembro de você me falar que você buscava muito nos jornais ler sobre todas as notícias para poder atender os clientes, né? Para poder chegar lá e ter assunto, para poder conversar com os clientes. Fala um pouquinho disso que você fazia aí, que eu tenho certeza que, como nós somos uma empresa de revenda, venda direta, né? As pessoas vão sair para revender e muitas vezes eles sofrem uma dificuldade para poder vender. Mas eu queria que você contasse essa estratégia sua para que eles pudessem aplicar também da mesma maneira. Na verdade, eu sempre achei que o seguinte, você tinha que conhecer bem daquilo que você estava fazendo. Então, como eu vendia jornal, eu tinha que ler o jornal para falar da notícia para o cliente. Eu vendia espaço na televisão, então eu tinha que assistir programas de televisão para me poder vender aquele programa para as pessoas. Então, assim, eu assistia todo tipo de programa. Eu assistia desenho, assistia Xuxa, assistia jornal, assistia filme, assistia todas as coisas. E era uma coisa que eu sempre tive comigo, e eu costumo brincar, inclusive, que assim, para mim chegar no sucesso, ou aqui no momento em que eu estou hoje, eu tive que fazer, até balé eu já fiz. É claro que isso é uma brincadeira, né? E eu sempre falo isso, e as pessoas ficam, não, mas você fez até balé e tal. Eu falei, olha, gente, eu fiz balé, mas nem sabia para quê, né? Mas hoje que eu tenho uma neta, e eu descobri por que eu fiz balé, né? Porque hoje a minha neta faz balé e ela às vezes chega para mim lá em casa e fala assim, vovô, vamos dançar? Então, se eu não tivesse feito balé lá atrás, como é que eu ia dançar balé com a minha neta hoje, né? Então, assim, mas só uma brincadeira, só para as pessoas entenderem que a gente tem que buscar conhecimento o máximo possível dentro da área que você está trabalhando. Nunca é inútil, né? Nunca é inútil. Você tem que aprender tudo que venha na sua mão para você melhorar aquilo que você está fazendo. Olha só que incrível, pessoal. O que o nosso presidente está falando? Então, ele lia todas as notícias para poder chegar até num cliente, vamos supor, uma notícia agropecuária. Para que ele ia querer saber uma notícia agropecuária? Não tinha sentido nenhum.
Mas quando ele chegava para poder vender uma propaganda para alguém que trabalhava com pecuária, com boi, ele sabia a arroba do boi, ele sabia se tinha subido, se tinha caído, a notícia, se Goiás estava exportando, se não estava. Ou seja, quando ele chegava no cliente, não virava simplesmente uma relação comercial, mas conseguia desenvolver uma conversa. E tem um princípio básico da venda que ninguém gosta de vendedor. Exatamente. Então, automaticamente, quando você se apresenta como um vendedor, é muito difícil você realizar a venda. Mas quando você se relaciona com a pessoa, começa a conversar, a trocar ideia com a pessoa, e a pessoa flui aquela conversa, é muito mais fácil você fechar um negócio. E é interessante porque assim, eu tinha uma relação de amizade muito grande com meus clientes. Os clientes chegavam a me ligar perguntando para mim que tipo de carro ele deveria comprar para usar. Dada a nossa intimidade, a relação de amizade, porque nós criamos aquele vínculo. Então isso é muito importante. E porque eles acreditavam que você entendia de carro. Exatamente, e eu não entendia nada. Pessoal, então a primeira dica desse podcast é exatamente essa. Se informe, busque informação. Apesar que hoje nós vivemos em uma esfera completamente diferente. Tem informação à vontade para todo mundo. Nós precisamos agora filtrar informações. Mas seja uma pessoa curiosa. Busque de verdade entender sobre um pouquinho de cada coisa, que eu tenho certeza que nunca vai ser inútil, nem mesmo o balé, né? Com certeza, principalmente o balé. E nesse período iniciou a Marca da Paz, né? Você trabalhou um tempo na TV Anhanguera, no início da Marca da Paz, né? Porque a Marca da Paz não se pagava, né? Ela não dava lucro. Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, nós começamos a empresa, Eduardo, para atender uma demanda, uma necessidade da nossa família, né? Eu queria montar uma empresa que servisse para os meus irmãos, as minhas irmãs, os parentes, enfim, que eu pudesse colocar. Essa era a minha ideia. Eu lembro muito bem que eu conversei com seu tio, Lúcio, e também com seu tio João Mares, e nós abrimos a Marca da Paz para poder atender uma demanda de mercado e para também a família estar naquele contexto ali, né? E a dificuldade era muito grande, pensa na dificuldade. Só para você ter uma ideia, para a gente comprar as primeiras mesas para estamparia, meu pai me deu um corcelzinho, aquele corcel simples, nós vendemos aquele corcel e foi o dinheiro que nós usamos para comprar essas mesas. Para iniciar a Marca da Paz. Foi uma coisa muito difícil. Então olha o que meu pai está falando aqui, que o início da Marca da Paz começou com o João Mares, que hoje é o nosso diretor de produção, que depois e o Lúcio também, que é o nosso diretor operacional, que ambos saíram, né, era uma sociedade, saíram e depois com o crescimento da Marca da Paz, que tudo deu certo, eles voltaram agora a fazer parte do grupo. E o interessante, que é bom até citar, Eduardo, é que eles não saíram porque eles quiseram, né? Eles saíram porque foram obrigados. A empresa não dava lucro, não dava dinheiro. Então, todo o dinheiro que eu ganhava na organização Jaime Câmara, eu colocava, aplicava na empresa para ver se ela respirava e saía daquela fase, né? Que era uma fase muito difícil. E eu vou dizer para você por que é que ela não dava. Porque a gente começou a fabricar camisetas com mensagens bíblicas, produtos com mensagens bíblicas, que era aquele sonho da década de 80 lá em Porá. Esse era o meu sonho, montar uma empresa que levasse a palavra de Deus de alguma forma ou em algum produto. E quando nós começamos a fazer isso, eu lembro que nós começamos para atender uma demanda da nossa religião, da nossa igreja, ou pelo menos do nosso segmento, né, evangélico, que era a Assembleia de Deus. Mas, por incrível que pareça, em 1990, ninguém na Assembleia de Deus usava a camiseta. E por que não usava? Não usava camiseta, porque exatamente a mesma história da minha mãe lá. Eles achavam que era pecado. Então a concepção deles era uma concepção que não deveria usar uma camiseta escrito Jesus ama você, porque ele sabia ou falava, pelo menos, que quando a camiseta ficasse velha, a pessoa ia usar para passar pano na casa. Imagina com o nome de Jesus. Isso passando, era um pecado. Era pecado. Então, mas você sabe o que é você ter uma consciência de que você estava no caminho certo? Parece que Deus plantou uma semente no meu coração lá em 1980, e como eu não tinha autonomia naquela época e nem recurso, eu não tinha como bancar aquela ideia minha. Mas quando eu tive condição de bancar, foi a primeira coisa que eu fiz. E eu lembro que, por mais que as pessoas falem, não, isso não vai dar em nada. Até o próprio pastor da nossa igreja, né, que é seu tio, pastor João, eu lembro muito bem. Ele falava para a voz, não, mas esse negócio que você está fazendo, esse negócio não vai dar certo, não. Então assim, a gente precisava fazer alguma coisa, mas as pessoas não acreditavam.
E não acreditava, não era culpa deles. Não era porque era ruim, né? Não era porque era ruim, é porque a visão deles para aquela... literalmente porque nos amavam. Exatamente. Isso é até uma lição que fica para as pessoas. Muitas das pessoas, principalmente a nossa família, os nossos amigos próximos, quando eles falam assim, não, Eduardo, para com isso não vai dar certo não, para com isso, Itamar, isso não vai dar certo não. É porque nos ama, é porque quer o nosso melhor. Mas quando Deus nos entrega algo, parece loucura para as outras pessoas, mas para quem Deus entregou, é muito claro, é muito nítido, né? E outra coisa que eu quero grifar aqui, dessa nossa conversa, olha só, para a Marca da Paz existir, teve que investir um carro, e durante muito tempo ele não deu lucro. As operações da Marca da Paz não davam lucro. Então, meu pai, ele pegava todo o salário dele e colocava e investia na Marca da Paz. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que pagam... Olha só o tanto que a Marca da Paz é uma oportunidade fora de lógica. O kit é R$140. Não é nem um carro, não é nem uma moto, nem uma bicicleta, é muito mais baixo. E no seu primeiro kit já tem várias ferramentas para você poder vender esse kit, já ter lucro de imediato em poucos dias, né? Então, aquilo que a Marca da Paz teve que passar, hoje ela construiu uma estrutura para que você não possa passar pela mesma coisa. É até interessante, você não precisa comprar um carro para você abrir o seu negócio da Marca da Paz, mas logo que você abre, você consegue um carro. Consegue comprar um carro, nós temos vários testemunhos aí falando exatamente a respeito disso. E que momento que a Marca da Paz começou a dar lucro? Eduardo. Eu sei que tem uma promessa de Deus, tem algo que Deus falou aí, mas qual que foi essa transição? Não dava lucro, agora passou, Eduardo, parece que as coisas começaram a dar. Eu lembro que nós, paralelamente, começamos a fazer camisetas políticas, né? Era o forte, era o auge da época. Nós começamos a fazer camisetas políticas. Com a cara do prefeito. Com a cara do prefeito, enfim, com todos. E eu lembro que mesmo com aquela dificuldade toda, nós continuamos fazendo as camisetas com a mensagem bíblica, mesmo não dando lucro, mesmo não vendendo, e na verdade a gente tinha que pagar para que aquelas camisetas fossem feitas. E esse processo, Eduardo, ele não demorou 1 ano, ele não demorou 2, por isso que o Guimarães, o João Mares, meu cunhado, e o meu irmão, eles não aguentaram, saíram, né? Porque demorou 10 anos para a empresa dar lucro. 10 anos. A sua mãe precisou deixar a faculdade, vir para dentro da fábrica. Logo depois também eu deixei a organização Jaime Câmara e vim para dentro da fábrica para que ela pudesse realmente gerar ou pelo menos manter condições da nossa empresa estar de pé, como está até hoje. Então assim, demorou 10 anos, mas para ela dar lucro, eu lembro muito bem quando Deus fez uma promessa para a gente que ele ia mudar aquela situação, mudar aquela história. E é claro que tem muitos detalhes que eu estou omitindo aqui, porque senão fica muito grande a nossa entrevista, mas só para você entender, Deus disse que ia mudar aquela situação que nós estávamos vivendo. E aí eu entendi que aquilo que não estava dando lucro ia passar a dar lucro, e aquilo que não dava... Aliás, aquilo que dava ia passar a não dar mais lucro. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu, né? As camisetas políticas, que era o que mantinha a gente sobrevivendo, foi proibido de fazer e eles pararam de fazer camiseta, não podia mais fazer. Então aquilo que dava lucro parou de dar lucro. E as camisetas Marca da Paz, que não dava, começou a dar, e paulatinamente foi crescendo, e é claro que tem detalhes para me provar e mostrar para você quando e como que ela foi dando lucro, né? Mas eu não tenho esse tempo, mas o certo é que ela superou e nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Mais ou menos no ano 2000, então. No ano 2000. 2000 ela passou a dar lucro e começou a crescer. Exatamente. E aí nós temos a história que eu acredito que a maioria das pessoas conhece. Se não conhece, nós podemos marcar um segundo podcast para poder explicar isso, que foi que o pastor Silas Malafaia entrou, né? Deus colocou ele no meio do nosso negócio para poder nos abençoar, e nos abençoou, levou a Marca da Paz para o Brasil inteiro. E em 2015, mais ou menos, foi quando começou aquela primeira conversa de... parece que existe um projeto aí chamado multinível, marketing multinível, vamos colocar. E a princípio, você e minha mãe foi contra, né? Foram contra. Fala aí como é que foi essa história. Então, na verdade, a gente tinha uma condição
bem favorável e bem tranquila aqui na empresa, que nós fabricávamos uma quantidade de camiseta, talvez 5.000 peças por mês, e aquilo dava para a gente ficar muito tranquilo aqui dentro da empresa, tanto que eu vinha para a fábrica, trazia meus netos e a gente almoçava e eu ia colocar eles para dormir e dormia junto com eles à tarde, tanto que estava confortável. E nesse processo, é claro que Deus nos abençoando ali, o meu irmão, pastor Lúcio, chega para mim e fala: Itamar, você podia colocar a sua empresa no marketing multinível. E eu perguntei: o que é marketing multinível? Ele disse para mim: olha, marketing multinível é isso, isso e isso. Eu não entendi nada, né? Não mudou nada na minha cabeça, só perguntei para ele: não, mas tem que trabalhar muito? Ele falou: tem que trabalhar demais. Eu falei: então estou fora. Estou fora porque eu já estou aí com 50 anos e eu quero diminuir, pisar no freio e dar uma diminuída agora no processo. E eu lembro que, passados uns 4 meses, ele foi embora, passados uns 4 meses, o seu irmão, o Guilherme, chegou com uma ideia que parecia aquela do Lúcio, né, meu irmão? E sentou na minha mesa e falou: pai, nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos dar uma guinada na fábrica, a fábrica está muito devagar, está muito parada, né? Estava muito na zona de conforto, né? Muito na zona de conforto, exatamente, essa é a palavra mais chique, né? E aí eu falei: mas olha, o que você pensa em fazer? Ah, não podia fazer isso e isso. E foi me falando e eu falei: ó, mas isso aí foi a mesma coisa que o seu tio falou, só que ele usou outra palavra, ele usou um tal de marketing multinível, né? Por que você não vai lá e conversa com ele e vê o que vocês encaixam? Ele foi lá, conversou com ele até de madrugada, voltou no outro dia transtornado, dizendo: pai, a gente precisa fazer isso, precisa fazer o marketing multinível. E eu lembro que eu falei para ele: olha, Guilherme, quanto que vai custar isso? Ah, vai custar R$5.000 por mês durante 6 meses para implantar o projeto, o programa, o sistema, enfim. E eu falei: não, se você quiser pegar no pesado, né, eu vou bancar isso aí, vou pagar, mas eu não vou fazer, você que vai se virar e vai assumir. Ele falou: não, pode deixar comigo. E aí eles começaram a fazer aquele projeto, eu bancando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses nada. E aí eu vi que eu tinha sido enganado, que não era 6 meses, demorou 1 ano e 8 meses para aquele projeto. 1 ano e 8 meses para a gente fazer, desenvolver o primeiro protótipo do nosso plano, né? Nós já mudamos ele, é um plano completamente novo, mas o primeiro start gastou 1 ano e 7 meses desenhando cada bônus, cada plano, cada PIN, e foi um processo muito, muito demorado. Só que foi algo que Deus havia nos prometido, né? Mesmo sem a gente entender, um dia Deus nos prometeu aqui que iria mudar e várias pessoas iriam ser abençoadas. Como é que é essa história aí? Então, eu lembro que antes de acontecer essa questão, antes de acontecer essa guinada ou essa virada no nosso sistema, né? Eu lembro que a gente tem um culto na empresa que a gente dirige toda segunda-feira, isso já tem mais de 20 anos na nossa empresa. Eu recebi um pastor para dar uma palavra no nosso culto e ele terminou o culto e nós fomos para a nossa casa aqui do lado tomar um café da manhã, né? E quando nós estávamos lá tomando o café, o pastor virou para mim e falou assim: Itamar, Deus me deu uma visão com você lá na sua fábrica, enquanto eu ministrava. E eu falei: o que foi? Olha, eu via você dentro da sua fábrica recebendo uma bênção de Deus, como uma bênção de Abraão, a bênção da prosperidade que Deus deu para Abraão. E eu via pessoas vindo do Brasil inteiro para cá e pegar porção dessa bênção e levar para onde eles estavam ou moravam e redistribuir aquelas bênçãos por onde eles passavam. Só que de repente eu não via mais pessoas vindo só do Brasil, já vinha pessoas do mundo inteiro para dentro da sua fábrica. E então assim, Deus vai abençoar você de uma forma extraordinária e também vai abençoar aqueles que pisarem ou colocarem a planta dos pés aqui dentro dessa fábrica. Aquilo para mim não fez a menor diferença, não fez sentido para mim, porque eu não sabia o que era marketing multinível, apesar da gente já até estar executando o projeto, mas ninguém sabia, ninguém conhecia, só o Eduardo, aliás, só o Guilherme e o Lúcio que sabia, juntamente com a equipe deles que estavam lá fazendo. Então assim, aquilo não fez sentido para mim no primeiro momento, né? Mas Deus ele foi falando ao longo do processo outras palavras, plantando sementes no nosso coração e dando dicas para a gente daquilo que ele iria fazer, né? Eu lembro muito bem que um dia eu encontrei com uma pessoa e ele falou para mim assim: olha, Itamar, Deus me deu uma visão com você onde você tinha até avião para cruzar o Brasil de fora a fora.
E aí, quando ele falou aquilo, eu peguei e pensei comigo, gente, mas para que eu preciso de avião para cruzar o Brasil de fora a fora? Eu estou muito tranquilo, estou muito confortável, né? E até porque um avião custa muito dinheiro, é muito caro. Para que eu teria um avião? Não vi sentido naquela promessa. Mas na frente, outra pessoa me encontrou também e falou, olha, Deus me mostrou que você vai ter um avião. E também, aliás, um helicóptero. E falou para você escolher o modelo do helicóptero e o modelo do avião também, né? Aí eu peguei, olhei para mim de novo, falei, gente, mas não é possível. Para que eu quero helicóptero? A minha casa já é praticamente do lado da fábrica, eu não preciso deslocar com o helicóptero. Eu achei que aquilo não tinha feito sentido, mas como ele falou em nome de Deus, é claro que eu guardei no meu coração. E escolheu os modelos. Eu escolhi os modelos, porque eu não sou nem trouxa, né não? Aí eu fui, escolhi os modelos, tá inclusive no meu celular, printado na tela do meu celular, e eu estou esperando esse momento chegar. É claro que hoje eu não tenho dinheiro para comprar um avião, não tenho dinheiro para comprar helicóptero. E naquela época, como eu não entendia essa necessidade, hoje, depois que nós demos o start no projeto do marketing multinível, eu comecei a andar nas convenções, andar nas reuniões, nos treinamentos, nas palestras. Então tem dias que eu estava em Brasília, tinha dia que eu estava em Porá, tinha dia que eu estava em São Paulo, tinha dia que eu estava em Petrolina, e aí eu comecei a ver que se essa agenda minha melhorasse ou aumentasse, aí sim eu teria que ter um avião, porque senão não daria, já é necessidade, né? Então assim, hoje é claro, não tenho dinheiro ainda, mas eu confio que esse avião vai chegar, não sei a hora e nem o momento, mas ele está printado lá, porque eu já escolhi o modelo. E esse é o principal, né? Se Deus prometeu, escolhe. Exatamente. Ele mandou escolher o modelo, vamos escolher. E a gente estava falando sobre que nós estávamos numa zona de conforto muito tranquila, né? Viajando para fora do Brasil quanto queria, trocando de carro quanto queria, você poderia dormir a tarde inteira com os netos, poderia se dar o luxo de passar uma semana fora da empresa para uma viagem ou para ficar em casa, mas precisou sair da zona de conforto para poder viver algo extraordinário. É sempre assim. Deus, na Bíblia, o Espírito Santo é sempre representado por coisas que estão em movimento. Ele fala que ele vem através do vento, o vento é algo em movimento, que vem através das águas, em movimento, através do fogo. O fogo mesmo é o maior exemplo, se ele não estiver expandindo, ele apaga. Ou seja, então, nós precisamos estar em movimento, é o maior símbolo do Espírito Santo, que Deus está fazendo alguma coisa, é o movimento. E nesses últimos dias, né, surgiu algo um novo desafio, né, que nos tirou da zona de conforto de novo. Por quê? Porque nós tínhamos 100% do Itamar aqui dentro da empresa, 100% da Valdirene aqui dentro da empresa, e agora surgiu um novo desafio, que é assumir um cargo de prefeito da nossa cidade, ou concorrer a um cargo, né? E da onde que surgiu isso? Da onde que saiu? Tava tudo certo, tava tudo bem. Por quê que... Eduardo, então, você falou a palavra mágica, né? Eu estava na zona de conforto. E essa zona de conforto, ela não é boa para ninguém. Ela não agrega para ninguém. Então, enquanto você não sai da zona de conforto, você também não entende que você estava na zona de conforto, né? Porque quando você sai, começa uma agitação, começa esse movimento que você falou, e as coisas começam a fazer mais sentido. Eu lembro que quando eu vim para a Abadia de Goiás, aqui a nossa cidade, onde está instalada a nossa fábrica, em 2005, eu trouxe um empresário que era do ramo têxtil, onde nós comprávamos muita mercadoria dele, para visitar a nossa fábrica, que estava em construção ainda. E quando eu trouxe ele para dentro da nossa fábrica, aqui na construção, mostrei o terreno, era um terreno muito bem localizado, aqui em Abadia de Goiás, e eu mostrei para ele, ele ficou encantado com aquilo, e ele pegou e falou, rapaz, eu tinha vontade de trazer minha fábrica para perto de Goiânia, para me poder diminuir meus custos, era uma coisa que eu tinha vontade, né? E eu falei, então vou te levar você no prefeito. Levei no prefeito para ele conversaram uma meia hora. Quando nós pegamos a BR para ir embora, ele falou algo para mim que eu nunca esqueci na minha vida. Ele falou assim, Itamar, eu vou dizer uma coisa para você, você vai ter muitos problemas quando você vier aqui para essa cidade, mas muitos problemas. Eu falei, mas que tipo de problema? Olha, essa cidade não tem cultura de indústria. E eu falei, mas o que é cultura de indústria? Ele virou para mim e falou assim, olha, a minha fábrica, ela trabalha 24 horas por dia. 24 horas. Então, o funcionário que entra às 6 e para ao meio-dia, ele quando vai sair,
que dá a hora dele sair, se o outro funcionário que deveria substituí-lo não chegar, ele não desliga a máquina e vai embora. Ele fica lá até a fábrica resolver aquele problema ou aquela situação para depois ele ir embora. Então isso é cultura de indústria. E eu vi com a conversa que eu tive com o prefeito, quando o prefeito falou para mim que essa cidade é uma cidade dormitório, eu entendi que essa cidade não tem cultura de indústria, então você vai ter muito problema. E eu fiquei calado naquela hora, mas eu falei dentro de mim, falei, Senhor, eu quero fazer a diferença nessa cidade através da minha empresa, eu quero fazer essa diferença, eu quero mudar essa realidade que ele está falando. E eu lembro, e eu só fui entender isso quando nós mudamos para cá, porque eu tive que ficar 1 ano aqui na fábrica, trabalhando em Abadia de Goiás, e 1 ano trabalhando na antiga fábrica em Goiânia, porque nós não conseguíamos funcionários, as pessoas não queriam vir trabalhar, e as que queriam vir trabalhar, passavam uma semana, não quero mais trabalhar, e ia embora, passava 1 mês e ia embora, 2 meses e ia embora, 3 meses e ia embora, então era aquela rotatividade muito grande, mas aí nós chegamos a uma conclusão que nós precisávamos capacitar os funcionários, treinar essas pessoas que estavam trabalhando com a gente, porque senão nós não íamos ter condição de ter uma empresa sólida aqui dentro do município, e nós começamos a treinar, começamos a capacitar essas pessoas, e hoje nós temos 150 colaboradores que trabalham com a gente aqui dentro da fábrica, e desses 150, pelo menos 100 são qualificados, são treinados dentro da fábrica. E por que eu digo 100 e não 150? Porque os 50 entrou agora no meio da pandemia, e nós estamos começando agora, nesse próximo final de semana, um outro treinamento para essas pessoas fazerem parte também e serem qualificados, porque eu tenho uma equipe muito boa, muito coesa, muito enxuta e muito boa que trabalha na minha fábrica. Então eu consegui mudar, Eduardo, a realidade daquele contexto que aquele empreendedor falou para mim naquela época, aquele empresário industrial falou para mim. E recentemente, sendo procurado por muitas pessoas... Só uma pausa, só para as pessoas aprenderem algo aqui, algo que eu peguei e que eu preciso passar para vocês. Toda pessoa de sucesso, ele é um revolucionário. Ele busca mudar a vida das pessoas. Então, foi assim no início da Marca da Paz, foi assim ao entrar no multinível, quando nós observamos, falou assim, caraca, o marketing multinível é uma ferramenta de mudança da vida das pessoas. Então, todo revolucionário, ele tem que ter essa paixão de mudar a vida das pessoas. Olha, o que eu faço muda para melhor a vida das pessoas. Então, exatamente o que aconteceu com essa ideia, eu comecei a observar que eu estava fazendo essa diferença simplesmente dentro das 4 paredes da minha fábrica. Eu não estava fazendo a diferença fora, eu precisava fazer a diferença fora do contexto da minha fábrica. E as pessoas começaram a me procurar com aquela ideia de que eu pudesse ser um candidato a prefeito da cidade. Ah, por que você não se candidata? Nunca foi um sonho seu. Nunca foi o meu sonho, nunca tive essa pretensão. Até 25 dias atrás, isso não passava na minha cabeça. Você até falava bastante. Eu falava para todo mundo que eu não queria. Mas eu recentemente, eu comecei a lembrar daquela promessa que eu fiz lá, né, que eu já tinha esquecido, que era aquela promessa de fazer a diferença também fora da minha empresa, né? E aí eu acabei dizendo sim, coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito. A nossa convenção é agora na próxima semana, onde definitivamente eu lanço o nome como candidato a prefeito da cidade de Abadia de Goiás. Para que eu quero ser prefeito da cidade de Abadia de Goiás? Para fazer a mesma diferença que eu faço dentro da fábrica. Para mudar a história de uma cidade que está vindo há 25 anos de uma forma muito lenta no processo de crescimento e também no processo de melhoramento. Então nós precisamos fazer a diferença nessa cidade. E quando eu entendi isso, Eduardo, eu passei a ver que eu não podia mais cruzar os braços e esperar a banda passar. Porque senão ia chegar lá na frente, não era eu que ia reclamar, eram meus filhos, eram meus netos que iriam reclamar, porque o senhor nunca tomou a decisão de fazer algo para mudar a história do contexto da cidade. A cidade ficou na mão de pessoas que não tinham interesse no bem coletivo, no bem maior da sociedade. As pessoas não querem o bem da sociedade, as pessoas que estão no comando, ou que estavam no comando no momento. Mas eu coloquei meu nome como um fator de mudança, um fator inclusive surpresa, porque eu entrei já no final do processo, mas para fazer a diferença. Eu quero fazer algo para ficar na história de Abadia de Goiás, marcar a minha história, a passagem da nossa empresa por aqui. Eu quero revolucionar a cidade de Abadia de Goiás. Show! Tem um vídeo do Silvio Santos na internet que fala assim que ele nunca
sonhou e não nasceu um dono de televisão. Ele se tornou um dono de televisão porque as pessoas fecharam as portas para ele, né? As pessoas, ele tinha um programa, era o programa de maior audiência, e falou: ó, você não vai conseguir mais reservar esse horário seu. E estava tendo uma concessão, eu não sei como é que é a história, e ele foi lá e entrou no meio dessa concessão e por um milagre quase ele conseguiu ter esse primeiro canal de televisão que ele comprou e se tornou um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil e talvez até do mundo, né? Ou seja, e ele fala uma frase muito, muito marcante que fala assim: olha, eu não nasci dono de televisão, eu sou um animador de plateia, mas me tornei um dono de televisão porque as pessoas são extremamente gananciosas. Se não fosse a ganância do homem, eu até hoje estaria ali. Mas o que eu vejo isso? Eu vejo que Deus coloca desafios na nossa vida que às vezes é só para nos tirar do que a gente estava falando de zona de conforto. Então, nós estávamos tranquilos, a Marca da Paz estava crescendo, crescia a cada ano, desenvolvia a cada ano, mas Deus precisou nos incomodar junto com a política, né? Nos incomodou ao ponto de falar assim: olha, eu preciso ser uma opção, uma nova opção, né? Porque vocês sabem, mas nós não temos na família uma família política, não. Nós não nascemos assim, nós não aprendemos assim, nós somos uma família de gestores, né? Uma família que aprendeu a ser empresário, aprendeu a cuidar de empresa. Só para você ter uma noção, meus pais são empresários, todos os irmãos da minha mãe, tanto o irmão quanto a irmã também são empresários, ou seja, nós vivemos em um círculo de empresários, né? Verdade. Que nós aprendemos que talvez ter o próprio negócio é mais rentável do que trabalhar independente do salário que a gente recebe. E eu sei que esse é um novo desafio, nós já passamos aqui, já estamos chegando no final, mas eu queria qual que é a sua principal bandeira nessa nova empreitada aí? Eu sei que cada um vai puxar para um lado, mas a sua principal bandeira qual é? Eduardo, você falou aí na questão da zona de conforto e eu estava falando para você aquilo que me trouxe para esse contexto político, né? Uhum. Eu comecei a observar e olhar para dentro da cidade onde nós estamos inseridos e ver que essa cidade ela tem um potencial gigante, um potencial gigantesco e não estava sendo bem aproveitado porque as pessoas não se despertavam ou não estão se despertando para esse grande momento da cidade de Abadia de Goiás. Uhum. A Abadia de Goiás, eu considero ela a bola da vez hoje no crescimento ao redor de Goiânia. Então, eu olhando para esse contexto, eu comecei a ver que a gente precisava despertar isso na população. Essa população precisa saber que essa cidade é exponencial. Ela tem um potencial econômico gigantesco. E quando eu falo potencial econômico, eu vou citar apenas um. O que faz ela ter esse potencial? Ela é muito próximo de Goiânia. Não dá para você separar o que é Abadia do que é Goiânia. Então, dá para você trabalhar como se você estivesse numa capital, estando numa cidade, vivendo o contexto de uma cidadezinha do interior. E nós temos vários exemplos a ser seguidos. Nós temos pelo menos umas 3 cidades no entorno de Goiânia que passaram por esse mesmo processo e que hoje são cidades gigantescas. Gigantescas, né? E prósperas, né? Financeiramente falando. Então, a Abadia de Goiás, ela é muito viável e é isso que eu quero despertar na população através do meu trabalho para cá. Então, a minha principal bandeira em Abadia de Goiás é industrializar Abadia. É a gente trazer para esse contexto que nós estamos vivendo hoje a realidade de indústrias que vão crescer junto com a Abadia. Porque a Abadia vai crescer de uma tal maneira a partir de agora, e eu acredito nisso, e quando a gente olha para esse contexto que nós estamos vivendo, se ela continuar crescendo de forma desordenada como está, nós vamos ter graves problemas sociais daqui para frente. Uhum. Então é preciso que a cidade cresça, mas também venha junto com esse crescimento indústrias para acompanhar esse crescimento.
abastecimento e gerar emprego para a população. Hoje, só para você ter uma ideia, um dos principais problemas que nós temos aqui, para atender a demanda de quem precisa ir para Goiânia trabalhar, até porque ela é conhecida como cidade dormitório, você lembra bem disso, é transporte para Goiânia. As pessoas reclamam demais do transporte para Goiânia, porque é um transporte que não atende a população, é um transporte que atrasa, enfim, é um transporte que está longe da realidade que nós precisamos aqui. Mas quando eu trago indústrias para cá, ou empresas para cá, eu melhoro esse ambiente, as pessoas não precisam sair mais daqui para lá. Pelo contrário, as pessoas vão vir de fora. Exatamente. Consequentemente, o transporte vai melhorar. Consequentemente, a rentabilidade da cidade vai aumentar. Porque as pessoas vão deixar de comprar na capital ou nas outras regiões para comprar dentro da sua cidade. Então vai aumentar o dinheiro do açougueiro, vai aumentar o dinheiro do supermercado aqui da cidade, vai aumentar o dinheiro da cabeleireira, vai aumentar o dinheiro do posto de gasolina, enfim, sem falar em um outro problema grave da sociedade, que é o contexto das drogas que crescem em ambiente onde o jovem e o adolescente fica desempregado. Ocioso, né? Ocioso. Ele fica à mercê das pessoas que mexem com drogas, vende contrabando, tem o contrabando, né, o mexe com droga ali, repassando droga para a população. Então, quando a gente melhora isso, melhora todo esse contexto. E é nessa posição que eu quero levar a nossa fábrica. Ou a nossa cidade. Show. Pessoal, então, nós já estamos chegando no final, mas eu queria ressaltar algo aqui. Há mais ou menos 5 anos atrás, nós tínhamos em média 20 representantes, pessoas que revendiam Marca da Paz, fora as lojas, né? Livrarias que revendiam Marca da Paz. Quando nós entramos no multinível, nós passamos por um período onde nós aumentamos isso para umas 1.500, saindo de 20 e poucos para 1.500 pessoas. Hoje nós somos mais de 10 mil pessoas revendendo Marca da Paz em todo o Brasil e mudando de vida. Ou seja, o que eu quero ressaltar com isso? Por que eu vou lutar tanto e por que eu faço tanta questão para que esse projeto aconteça? Porque um gestor que teve a capacidade de transformar a Marca da Paz em algo que até hoje, se você olhar e falar assim, vamos montar um negócio, colocar versículos bíblicos, a palavra de Deus nas camisetas, até hoje as pessoas falam, mas é melhor não colocar, né? Para que nós vamos segmentar? Vamos criar uma marca aí tradicional. Até hoje as pessoas não iriam acreditar. Imagina naquela época. E uma pessoa que tirou isso, um gestor que fez isso e chegou hoje onde a Marca da Paz está, com mais de 10 mil pessoas sendo abençoadas através da revenda dos nossos produtos, eu tenho certeza que o que ele pode fazer com a cidade, o que você pode fazer com a cidade, pai, eu tenho certeza que é algo literalmente de revolucionário, de ficar para a história, como você mesmo disse. E esse podcast aqui é tanto para você poder aprender um pouco com a história, mas para ficar registrado também o início de um grande sonho, que eu tenho certeza que nos próximos anos da nossa vida você vai ficar com esse podcast gravado aí e falar assim, caraca, eu lembro de quando eles falavam do avião e hoje tem um avião, eu lembro de quando eles falavam em mudar essa cidade, hoje a cidade é outra, então vai ficar como literalmente um marco, né, na nossa história. E se você quiser mandar uma mensagem aí para todo mundo que estiver escutando, assistindo, através do YouTube também, então, fique à vontade. Eduardo, eu quero agradecer muito a participação aqui nesse programa e dizer para todo mundo, não só os revendedores da Marca da Paz que está espalhado por esse Brasil afora, mas principalmente para os moradores da cidade de Abadia de Goiás. Uma cidade que eu aprendi a amar, sou filho de Abadia através de títulos de cidadão, né? Eu recebi esse título há algum tempo atrás e eu sou muito honrado por isso. E eu, no dever de fazer a diferença, coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito dessa cidade. E eu não estou entrando para ser mais um e nem para fazer o que os outros estavam fazendo. Eu estou entrando para fazer a diferença e mudar literalmente a história de Abadia de Goiás. A Abadia de Goiás nunca mais será a mesma depois desse momento que nós entrarmos na prefeitura, porque eu tenho certeza e eu tenho projetos
para fazer a grande diferença que nós precisamos e que essa cidade precisa. E se eu merecer o seu voto de confiança, eu peço porque eu tenho certeza que a sua vida também vai mudar. Deus abençoe e obrigado a todos. Tem pessoas do Brasil inteiro assistindo, eu acredito que a minoria seja Badia, mas você pode nos ajudar apoiando em oração. Apoiando, não sei, de alguma forma, esse intuito aqui não é necessariamente buscar um voto, mas é literalmente buscar o seu apoio aí, que eu tenho certeza que não é fácil. Então, muito obrigado, Pai. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu.